Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou o pastor Eliel Santos e eu estou aqui no intuito de apresentar sobre a fé cristã, a fé que você carrega. Então bora lá? Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou elaborar um tema para vocês a respeito da frase que está no livro do Novo Testamento que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo ele vai mencionar em uma das suas cartas dizendo que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele existe. A era cristã hoje em dia, para você poder entender um pouco sobre a fé, ela funciona da seguinte maneira: você precisa acreditar em alguém que você não está vendo. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, Deus ele vai chamar Abraão para uma missão. Ele vai dizer para Abraão: sai do meio da sua parentela, vá para uma nação que eu vou te mostrar, porque essa nação eu dei a você e a sua descendência. Abraão não conhecia o Deus de Israel, Abraão ele não conhecia a terra e Abraão ele não sabia como que seria isso. E de fato não foi uma voz audível, como também não foi uma figura extraordinária que os céus abriu e Abraão ele viu e contemplou Deus. Não, ele tinha que ser movido por fé. Por isso que o apóstolo Paulo nas suas cartas, ele menciona Abraão e declara ele e nomeia ele como o pai da fé, porque ele saiu da sua zona de conforto, do meio da sua parentela, e ele queria? Não, talvez Abraão não queria. Abraão não queria sair do seu conforto. É como se Deus ele chama você hoje para largar tudo que você tem, o seu filho, a sua esposa, a sua casa, para você ir rumo a uma cidade, a um país, a uma nação. Então, foi cabível e a fé de Abraão foi justificada simplesmente para a reputação dele com Deus, ou seja, a fé dele o salvou. É interessante a gente entender também que a fé, ela justifica o justo. Como assim, pastor Eliel, a fé justifica o justo? Se você acredita que por conta das suas obras você vai ser salvo, você está um pouco enganado. Porque lá nas cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele escreve e ele diz da seguinte maneira: o justo viverá da fé. E foi exatamente isso que Martinho Lutero, ele observou uma dessas leis na Bíblia e entendeu que não era sobre as indulgências ou sobre as obras que a Igreja Católica daquela época exigia, mas simplesmente a fé cristã, a fé em um Deus que pode o que a gente não consegue, que vai aonde a gente não vai. Falando um pouco sobre a fé cristã, nós entendemos que o mundo existe vários tipos de fé. Existe aquela fé que a gente acredita em um relacionamento que vai voltar, aquela fé que a gente acredita que o dia vai clarear bem, a noite durou uma noite, mas que a alegria viria pela manhã. A fé de acreditar, a fé de uma esperança, a fé cognitiva. Quando nós temos essa fé, nós entendemos que não precisa do ser humano ser um cristão, do homem ou da mulher ter uma religião para ter esse tipo de fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa, ou em pessoas, ou em objetos, até mesmo tem fé em poderes místicos. Mas nós, como cristãos, temos fé em Deus. E isso a gente consegue entender sobre fé. A fé que nós carrega, ela precisa ser uma fé viva e eficaz, uma fé perseverante, como diz o apóstolo Paulo também em suas cartas. Essa fé, ela vai fazer com que nós rompemos barreiras, com que nós acreditamos no amanhã sem ver a possibilidade. A fé que fez com que Abraão saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra, e a sua quarta geração, como prescrito por profecia, por Deus, literalmente a sua quarta geração chegou ao determinado lugar que o Senhor prometera para ele. Não é à toa que toda vez que a Bíblia fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, todas as vezes que a Bíblia menciona esses três homens, menciona homens mortos. Mas o Deus que a igreja serve não é um Deus de mortos. Em Eclesiásticos, Salomão ele disse que os mortos, aqueles que se foram, eles já não sentem, não têm sentimentos, ele já não tem mais o que viver, ele não tem o que aprender, ele não tem mais nada, porque simplesmente estão mortos. E é exatamente isso que eu quero enfatizar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós pronunciamos Abraão, Isaac e Jacó, não estamos direcionando sobre os três homens, mas estamos direcionando sobre três homens que receberam a promessa. Então percebe-se que quando Elias, ele dobra o joelho no Monte Carmelo para desafiar os 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, para provar que Deus é Deus e acabar com toda a idolatria de Israel, você consegue perceber que ali o profeta Elias, ele vai iniciar a sua oração dizendo: ó Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó. Ou seja, ele não está fazendo Deus lembrar de 3 pessoas mortas, mas Elias, o profeta, está fazendo Deus lembrar das promessas que ele fez para esses 3 homens. E que tipo de promessas são esses? Quando a gente olha para Deuteronômio, a gente consegue ver um livro escrito por Moisés e ele próprio mencionando com a sua boca, dizendo que promessas viriam sobre o povo de Israel, onde eles herdariam a terra prometida. E essa terra prometida é a herança que Deus entregou para os seus filhos, como descendência de Abraão, como obediência de Abraão, que Deus o profetizou no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Então, quando a gente consegue entender sobre essas promessas, a gente entende que a promessa seria: eu serei o seu Deus, o seu povo será o meu povo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoares, abençoarei os que te abençoares, entre várias outras promessas que Deus fez para o povo de Israel. Então, quando a gente consegue colocar isso dentro do contexto da oração de Elias, a gente percebe que Elias, enquanto ele ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está dizendo: lembre-te da promessa que o Senhor fez aos nossos pais antepassados. Porque é o mesmo Elias, quando ele chega debaixo de um pé de zimbro, Elias ele fala: Deus me mata porque eu não sou melhor que os meus pais. Quando ele se refere aos pais, ele não está falando sobre o seu pai carnal ou a sua mãe carnal. Ele está se referindo aos seus pais antepassados, que foi Abraão, Isaac e Jacó, que foram os patriarcas. É como se Elias está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou como eles, eu não consigo o que eles conseguiam, me mata. Eu pensei que eu ia conseguir, mas eu não consigo, estou fraco, estou com sintomas de depressão. Mas o Senhor Deus enviou um anjo, dando água e dando pão. Ele comeu, bebeu, e com a força daquela comida, pela fé, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Falar sobre fé está mais voltado a algo que a gente acredita. Acredita no céu, acredita em Deus, acredita no invisível, acredita no amanhã. Lá no livro de Salmos 125, versículo 1, está escrito: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso significa a fé. Você acreditar que por intermédio da fé você não vai ser abalado. Se você acreditar que os vendavais podem estar diante de ti, que as lutas podem estar diante de ti, mas se você tiver fé de que o Senhor Deus vai fazer você subir por cima de todas essas adversidades, vencer todas elas, enfrentar gigantes, Golias, enfrentar urso e leão, as barreiras, os mares, que o Senhor vai te trazer providência até no deserto. Se tu crê, nada vai te abalar. Porque lá no livro de Salmos 23, versículo 1, Davi traz para nós o conhecimento dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, de nada eu tenho falta. Fica aqui com esse estudo, espero você nos próximos vídeos, que o Senhor Deus te abençoe, te abrace, te segure, agarre com esta fé. Lembrando que fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza daquilo que se espera. Que Deus te abençoe.